A gente está ainda no processo de querer falar de transição energética, mas está ainda num processo de adição energética. E onde a gente vai chegar talvez seja num processo de transformação energética. Em um momento em que o setor de energia enfrenta pressões cada vez maiores por sustentabilidade, inovação e resiliência, a colaboração entre empresas, instituições e a sociedade se torna essencial para viabilizar soluções concretas diante das mudanças climáticas. O Veroncast de hoje está ainda mais especial. Estamos no CEND, o maior evento de distribuidoras de energia da América Latina, que reúne as principais lideranças do setor para debater os rumos da transformação energética no Brasil. Fique ligado, eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral, em conjunto com a Dominique. E aí, Dominique, tudo bem? Como é que você tá? Bruno. Boa tarde. Segundo Veroncast em Que legal, hein? Tô gostando, hein? meses, pois é. Falando aqui sobre energia. E a gente tá onde hoje, Dominique? Hoje nós estamos no CEND 2025, né? A Veron aqui como um dos patrocinadores, o maior evento de distribuição da América Latina. Então, muito importante estarmos aqui com os nossos convidados de hoje, mas também contribuindo para falar de inovação e sustentabilidade. Não, maravilha, Domi. E bem melhor que a presença do Gustavo aqui. Eu tô gostando, tá essa dobradinha, tá? Tá dando certo. Tá dando certo, viu, Domi? Trazer nossos convidados, não, Domi? Então, a gente falando no mercado de energia, temos dois convidados ilustres conosco. Muito obrigado pela presença. Estamos aqui com Dominique, né? E também com Rodolfo. Dominique Schmal, diretor, né, de ESG, tanto na EDP como presidente do Instituto EDP. Muito obrigado pela presença com a gente, Dominique. Seja bem-vindo. Obrigado, um grande prazer estar com vocês aqui, com a Veron e, enfim, Rodolfo, e vamos lá. Rodolfo também, Rodolfo Cirol, diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade na CPFL Energia. Ambos, né, como uma das principais referências no setor de energia e também ESG. Que honra ter vocês dois conosco. Muita bondade sua, para mim é um grande prazer estar aqui. Quero agradecer o convite e estar com amigos é sempre bom. Vamos discutir aqui um tema que certamente vai fazer muita diferença para quem está nos ouvindo. Pô, e que fantástico, né? Tirando um trocadilho aqui, a gente está no evento de energia e está energizado aqui, acho que dar as boas-vindas para vocês dois e falar da importância do CEND, né? E falar da importância, né, na pauta de ESG conectado a uma parte tão forte como é a transição energética. Antes de eu te passar a palavra para você, Dom, que é legal, acho que como a gente começa nos nossos Veroncast, é conhecer um pouquinho vocês dois, né? Então, ambos estão numa cadeira, né, de ESG, ambos estão na cadeira de uma empresa de energia. Fala um pouquinho para a gente, né, se você puder conversar com você, Dominique, um pouquinho, né, de quem é você, essa formação e como que tua jornada conectou em ESG. Você que também tem um background de consultoria, né, então, ou seja, consegue ser um executivo com muita visão para o negócio. Boa, obrigado. Eu lembro uma vez quando eu fui fazer uma entrevista, eu estava na consultoria, e aí eu estava trabalhando com auditoria e gestão de riscos, né, mas tinha uma área de sustentabilidade, que era os famosos verdinhos da consultoria. E me perguntaram por que eu queria essa área, por que me mobilizava eu trabalhar com sustentabilidade. Aí eu falei assim, eu moro na Serra da Cantareira, a área verde em São Paulo, ali, a maior floresta urbana do mundo. Minha mãe é uma alemã, já há mais de 50 anos aqui no Brasil, que toca projetos com organizações sociais na Amazônia, né? Mulheres ribeirinhas. Meu irmão é engenheiro florestal de Viçosa. Eu falei, eu acho que eu tenho fit para esse negócio. Então, eu lembro que acho que o que mobilizou eu trabalhar com sustentabilidade, acho que foi um pouco da minha base de família, né? Acho que justamente meus pais trazendo, né, esse olhar de uma consciência ambiental, né? Acho que de uma forma de enxergar a vida, enfim, né, desse aspecto não só ambiental, mas a gente falar de inclusão social, de enxergar o mundo de uma forma melhor. Então, assim eu penso que eu fui moldado para a vida e direcionado para, né, a vida me levar para a sustentabilidade. Comecei muito tempo com consultoria, e aí fui, de fato, indo para a sustentabilidade, até que eu aterrisei no setor de energia, né? Então, a consultoria, de alguma forma, ela tem essa capacidade assim, de a gente poder, né? Nesses 15 anos de consultoria, eu percorri mais de 60 empresas, né? Então,
eu tive esse privilégio de saber aquilo que é bom, no que não é bom, aquilo onde eu poderia escolher qual setor eu tenho mais vocação ou não. Eu tinha 2 setores de vocação, o varejo, porque eu gostava de mexer com... Acho que o mundo tem 8 bilhões de pessoas, né? Então, se a gente quer falar de sustentabilidade também, por que não o varejo? Se a gente quer mudar um pouco o ponteiro, tem que mexer na questão do consumo. E energia, né? Energia é algo que também me mobilizou. A gente fala de utilidade pública, né? Energia a gente só dá valor quando acaba, né? Então, esse foi um pouco da minha questão profissional, né? Eu, enfim, um paulistano, mas que gosta muito de me aventurar pelo mundo e pelo Brasil, né? Pai de 2 filhos. Acho que o mais importante que eu tenho nessa vida hoje, né, olhando aqui para frente, acho que é pensar em legados, né? Então isso vale tanto para uma sustentabilidade, né, o papel da sustentabilidade, que é deixar legados, acho que para uma empresa, para uma cultura organizacional, e eu, Dominique, como uma pessoa também, acho que, né, no lado de família, de pensar em legados, né? E depois o Rodolfo vai contar um pouco, né? Mas a gente tem muita afinidade com o mar e o oceano, né, Rodolfo? Então isso além de hobbies ali, né? Então a gente estava até aqui conversando um pouco antes do Sandy, almoçando. Muito entrosamento em relação ao olhar que a gente tem para o oceano e vida marinha, né? Foi uma coincidência que a gente tem. Obrigado, Dominique. Você, Rodolfo, poder falar um pouquinho da sua trajetória, né? E você também. Contar um pouquinho dessa história, né? Eu sou um viajante pelo Brasil, eu gosto de conhecer muitas regiões no Brasil. Fiz uma graduação, talvez bem diferente, né? Oceanografia. Sim. E a oceanografia, ela tem toda a coisa do oceano, mas ela, majoritariamente, ela é umas ciências exatas. Então, muita física, muita química, muita geologia e uma parte de biologia. E o mais bacana é como lidar com tudo isso. Então, foi muito importante para mim essa parte. Mas depois eu vi que, depois de formado, eu precisava ainda manter um sonho de conexão com o mar e tudo. Queria fazer criação de peixes, que eu achava uma coisa super sustentável para esse mundo todo que demanda alimento. E ia me proporcionar estar próximo aos oceanos. Mas vim parar em Minas Gerais, vim parar em Viçosa, numa época em que o Pesca e Pague tinha começado a surgir no Brasil. Acabei fazendo meu mestrado em Trairão da Amazônia, meu doutorado com tilápia vermelha, lá em Viçosa. E isso me habilitou para entrar no mundo produtivo, mundo privado. E foi super bacana, porque entrei numa grande construtora, Andrade Gutierrez, e ali aprendendo toda a parte de administração. E vendo assim um leque de informação muito grande entre o que é esse mundo de questões ambientais e o que é esse mundo de negócios. Uma falta de diálogo, uma falta de conexão de linguagem. E assim como o Dominique falou, né, dos verdinhos, eram sempre taxados os verdinhos, né, mas eu estava numa posição que eu não podia ser verdinho. Eu tinha que executar a obra, tinha que gerir pessoas e tudo. E logo depois veio um convite para eu entrar para o setor elétrico para soltar peixes em reservatórios. E voltei para o estado de São Paulo, fui trabalhar numa empresa internacional e realmente eu me descobri, porque eu revivi muitos dos conceitos para licenciamento ambiental, todos os desafios enormes de sociedade, de meio ambiente, de regulação. E isso me fez ali ser um gerente à época de meio ambiente, mas que pegava toda essa parte. E em 2007 começou os primeiros inventários de gás de efeito estufa. E eu entrei para essa daí, e como para mim meteorologia era uma ciência próxima, como traduzir isso em custo, limitação de geração de uma termoelétrica por causa de um limite de SOx, ou de um outro gás poluente, qual que era a origem do seu combustível, uma cadeia de custódia bem segmentada. Aquilo ali me impulsionou muito a carreira e tornou o meio ambiente mais fluido dentro da organização. A partir do momento que você mostra que para a organização, né, a informação que o cara tem de sustentabilidade para dar, ela precisa necessariamente ser traduzida em custo, prazo e resultado que vai dar para o projeto,
você se torna uma pessoa que eles começam a enxergar de forma diferente. Eu não estou falando de uma espécie em extinção, não estou falando de uma comunidade tradicional, mas eu estou falando do que isso impacta o projeto, de como que a gente contorna isso daí e como que a gente consegue fazer com que o nosso projeto ele se viabilize mesmo com todas essas coisas. É óbvio que durante essa jornada vários conceitos foram sendo incorporados, né? Por exemplo, a questão de valor compartilhado, a questão de múltiplos stakeholders, são coisas super importantes. Mas uma das coisas que foi muito decisiva, principalmente a partir de 2020, antes a gente tinha princípios do Equador para financiamentos, mas o mundo financeiro ele se descobriu em 2020 com a sigla ESG. E aí todo o financiamento, toda a questão de debêntures, de negócio da empresa, estava atrelado a um financiamento, sem dúvida nenhuma mais atraente, um green bond, alguma coisa desse tipo, que tinha necessariamente uma condicionante ambiental. E isso fez com que o CFO, o CEO e toda o C-level começassem a ter um letramento e começar a perceber aquele ativo, né, aquela área como uma viabilizadora de negócio. E isso é fundamental, porque a gente fala assim no mundo, eu fico imaginando que, às vezes, o setor de energia, aqui, vamos pensar numa fotovoltaica. Cara, todo mundo tem o mesmo painel fotovoltaico, vai vir do mesmo fornecedor. O sol aí é o mesmo para a maioria, né? Uma subestação é uma commodity. Então, o processo de engenharia, a gente sabe de todas as particularidades dele e tal, a boa gestão é fundamental, coisa que vocês escutem tão bem aqui. Mas o que se torna diferente? É uma seleção boa de local em relação a conflitos sociais, conflitos ambientais, como que você consegue ter uma fluidez em um processo de licenciamento ambiental, como que às vezes até com maior custo, mas você consegue reduzir um prazo, e o prazo é super importante para você começar a gerar caixa no seu projeto. Então, a hora que a sustentabilidade ela vira core do seu business, aí é uma máquina que gira quase que automaticamente. Então, todo mundo começa a perguntar, olha, a gente está vivendo mudanças climáticas, o que ela afeta o meu negócio, a minha cadeia de valor, o meu cliente, a minha logística, como que eu estou fazendo com que todas essas coisas entrem na minha equação? Aí, vamos embora. Isso me impulsionou e transitar por esse ambiente de C-level é super importante, às vezes, para algumas áreas que não são tão afetas a esse ambiente, ele precisa traduzir isso, geralmente, em custo. E saber essa tradução é muito importante. Isso me cativou bastante. Não, fantástico. Você trouxe, passando a palavra para você, viu, Domini? Num resumo interessante, né? No olhar prático de como, né? Meu background também é construção, né? No olhar prático, como é que eu conecto isso, desdobrando isso na perspectiva prazo, custo para um projeto, ou seja, não faz sentido se eu não conseguir tornar ele viável, prático, e uma visão estratégica conectando isso em dinheiro, né? Que seja através de um dinheiro mais barato, através de financiamento, ou seja, por que não, né? E aí você falou de legado, por que não fazer legado, né? Mas passando a palavra para você, Dominic, você acha que tem um ponto interessante para trazer aí também? E até vocês comentaram de coincidências aqui na sua fala, Rodolfo, já conversamos algumas vezes, mas temos uma coincidência aí também de background de empresas passadas de construção. Então temos alguns pontos aqui. Eu queria ouvir um pouco de vocês, a partir de toda a sua experiência. Acho que o Dominique tem o histórico de consultoria, né, que acaba tendo uma visão até mais agressiva de atuação de projeto. Passar por mais de 60 empresas permitiu certamente que você tivesse um olhar sobre diversas perspectivas de evolução do mercado. E aí, trazendo a pauta SG que você trouxe de sustentabilidade, aí, que vem bem desde anos passados. E aí, Rodolfo, também contando um pouco dos seus anos aí de experiência, eu queria ouvir de vocês qual é a perspectiva que vocês têm para o mercado hoje do setor de energia relacionado à sustentabilidade, como vocês têm visto a evolução do ESG, como a seriedade da pauta e as suas ações, principalmente que a gente não fala só da parte climática, mas também de governança e social. Dominique. Setor de energia, no meu modo de ver,
ele foi um dos setores que mais foi pioneiro nessa agenda da sustentabilidade. Talvez 2 setores, né? Principalmente no Brasil também. O setor de energia e o setor financeiro. O setor de energia porque começou a apanhar bastante, né, com grandes empreendimentos, né? Então você tinha que trazer o aspecto social e ambiental para a discussão. Principalmente você falava de licenciamento ambiental, o licenciamento social também, o license to operate. E o banco, principalmente porque se você não tem um portfólio ali de risco e olhando a questão de onde você está colocando seu dinheiro, você ia perder dinheiro, né? Então, o próprio termo ESG, ele surge lá com a ONU, com a Kofi Annan, mas ele traz muito mais mobilizado por seguradoras, né? Que, de fato, quem sabe que está perdendo ou não dinheiro é a seguradora pela questão dos seguros ambientais. E eu lembro, na época de consultoria, existia uma teoria de Simon Zadek, né, que é a questão da evolução da sustentabilidade, que é o posicionamento defensivo, né, o compliance, o gerencial, o estratégico e depois o civil. Então, eu vejo muito que o setor de energia, né, olhando um pouco isso, a gente começa defensivo, né, negando qualquer impacto, e aí você vê que você não resolve isso porque, enfim, o impacto é visível. Se você vai construir uma hidrelétrica na Amazônia, enfim, né, hoje é fio d'água, mas você tinha lá grandes reservatórios, então eu entendo que tem um impacto, então eu não vou ficar na defensiva, eu vou trazer isso para um compliance, pelo menos garantir que eu estou atendendo ou não a regulações, né? Estou em compliance ou não estou em compliance, então essa era a questão do divisor de águas. Para depois você ir além, né? Você tem que pensar em eficiência, em custo, você ir para um aspecto gerencial, ou seja, você olha o aspecto dos indicadores socioambientais, também no aspecto gerencial. Para você olhar depois para um lado estratégico e civil, né? Você vai além da sua, né? Além do seu core business, né? Você enxergar isso também como um papel de corresponsabilidade para a sociedade, né? Então eu vejo essa evolução, né? O ESG, aí veio o ESG, que talvez, né, o ESG ele surgiu pelos americanos, né? Porque a gente fala de sustentabilidade, a Europa já fala de um bom tempo de sustentabilidade, taxonomia europeia, né? Mas o ESG até ficou sexy, né, sonora, ESG. Na verdade, as pessoas até conceituaram ele errado, né? Uma coisa é o E, o S e o G, né? Dividiram errado ou não, ou enxergaram que isso ia fazer com que ganhasse dinheiro, né? Os americanos enxergaram que isso ia ser um produto de prateleira, estava isso muito na boca do mercado financeiro, mas eles perceberam que o ESG não ia ganhar dinheiro. Na verdade, se você não colocar isso no seu core business, você vai perder dinheiro, é risco, né? Ou alguns diziam também que devia ser a governança que eu tenho sobre os aspectos ambientais e sociais, né? Mas aí eu ficar o GES sonoricamente não fica bom, né? Sexy ficar o ESG. Porque a governança sobre os aspectos financeiros a gente faz por um bom tempo, né? A contabilidade financeira existe há 100 anos, né? Mas a contabilidade ambiental, a governança que eu tenho sobre esses aspectos ambientais e sociais, eles precisam acontecer. Então, esse foi o grande movimento do ESG, né? Acho que quando o CFO trazia o Rodolfo, perguntava, batia na porta, acho que, né, foi a sensibilização de que isso é um risco, né? Se você não mitigar risco, você perde dinheiro. E aí, olhando para o setor de energia, né, a gente fala muito de transição energética, né, que eu ainda acho que é uma adição energética. O mundo, em 2023, ele cresceu 44% em energia renovável, incluindo a nuclear. Mas ele também cresceu 20% em energia de combustível fóssil, né? Porque o mundo hoje ele precisa ter uma demanda de energia, né? Principalmente não no Brasil, mas na Europa. Então a gente ainda não conseguiu, né? Assim, pela demanda de energia que a gente tem, pela questão de data centers, inteligência artificial, né? Então o consumo de inteligência artificial vai ser como se fosse trazer um Japão novo por ano, né? Então imagina a demanda de energia. Então a gente está ainda no processo de querer falar de transição energética, mas está ainda num processo de adição energética. E onde a gente vai chegar talvez seja num processo de transformação energética. E vai ser rápido, né? Tem uma frase que diz, né, que há décadas que nada acontece, mas há semanas que décadas acontecem, né? Então é um pouco do movimento que eu enxergo com relação à transição energética, que a gente vai falar muito disso, né? A gente vai ter que falar de uma forma muito exponencial, né? Eu disse agora há pouco, a gente não precisa mais de volume, de capacidade instalada, agora a gente precisa falar de transmissão, de distribuição, né? O velho jargão, né? Não existe transição energética sem transmissão, né? Então acho que tem outros componentes no ecossistema que não é uma simples tecnologia que vai resolver o problema, né? Mas eu acho que um conjunto de soluções nesse ecossistema de energia que vai precisar acontecer de uma forma orquestrada,
para a gente falar dessa transformação energética, né? Então, acho que um componente disso tudo, né? O ESG, né? A evolução da sustentabilidade do defensivo ao civil, o ESG nascendo um pouco torto, e agora a gente vai precisar reformular. O Rodolfo até me chamou a atenção na hora que o John Eglinton estava trazendo um tema assim de ESG, recessão, né? Eu achei até bom, né? Porque recessão uma hora acaba, né? Porque o pessoal diz que o ESG está morto, né? Eu não vejo que está morto. Pode ser uma recessão de fato por uma geopolítica que está acontecendo no mundo, né? Se os dois países que mais emitem, China e Estados Unidos, não se dialogam numa questão comercial, imagina numa questão de emissões, né? Então, infelizmente é isso, né? Mas o mundo não reage a boas ou más intenções, o mundo reage a emissões, né? Enfim, a atmosfera reage a emissões, né? Então, está numa conjuntura interessante para lidar com o setor de energia, né? Que vai ser parte de uma solução, né? O setor de energia hoje ele representa 73% de todas as emissões do mundo, né? No setor elétrico, acho que a cadeia, buildings, tudo, né? Então, a partir do momento que eu sou mais exposto, sou mais responsável, eu também me torno mais vulnerável, mas também é um convite para a gente fazer parte de uma solução. Falando um pouquinho sobre infraestrutura e ESG, né? Assim como toda infraestrutura, ela é muito benéfica. Todo mundo aqui, talvez a nossa audiência, seja majoritariamente de infraestrutura. E ela é ótima, a infraestrutura é super legal, mas às vezes muito perto da gente incomoda. Eu vou dar um exemplo, assim, se morar do lado de um aeroporto, pode ser uma porcaria, né? Você está, às vezes, numa subestação com ruído, ou você está na frente de uma estação de metrô. Você quer morar perto do metrô, mas não na frente do metrô. Ou do viaduto, você quer acesso para a rodovia e tudo, mas, pô, um viaduto bem na tua cara. Então, a infraestrutura, a sociedade, de forma geral, ela vive um dilema, assim. A gente adora e precisa, tá? E não existe sociedade que evolua sem infraestrutura, mas ela, geralmente, ela provoca uma reação às pessoas. E não é uma reação tão proporcional ao ganho para a sociedade como um todo. Então, a gente está falando de utilidade pública, e a maioria das coisas a gente precisa entender desse jeito. A maioria dos nossos engenheiros antigos e tal não entendia como que o cara pode ficar insatisfeito com uma ponte um viaduto bem na porta da casa dele. Pô, o viaduto é maravilhoso, né? Vai conexão e tudo. E a gente percebeu que a sociedade evoluiu. A sociedade ela começou a ter atributos que antes não existiam dentro da equação de julgar se uma obra é legal, se uma obra não é legal e assim por diante. Hoje, com o empoderamento da sociedade, dos direitos individuais e tudo, cada vez mais essa questão do ESG ele se torna importante, né? E a gente teve aqui no Brasil alguns benefícios muito grandes, né? Seja pela biodiversidade, história do Brasil, a conexão que a gente sempre teve com o campo e tudo, com a natureza, todo mundo teve muita conexão. A gente teve no setor de energia as empresas europeias, as empresas americanas. E isso trouxe uma bagagem super importante. Associado ao mercado financeiro que deu aí... A gente sempre fala, né? O dinheiro é o... Deu a chancela do que precisa, né? Exato, tá na pauta esse level. O dinheiro, ele realmente ele consegue fazer coisas incríveis, né? Inclusive ESG. E empresas que talvez não acreditassem tanto ou que elas pudessem manter o business as usual naquele modelo predatório, antigo e tudo, passaram a considerar da onde que vem esse produto, como que está a minha força de trabalho, como que está a composição da minha força de trabalho, qual a importância do meu cliente estar me recebendo bem e assim por diante, qual que é o impacto que eu gero na minha redondeza e assim por diante, minha embalagem de end use, como que vai ser destinada e assim por diante. E tudo isso eu concordo muito com o Dominique quando ele fala sobre gestão de riscos. Por outro lado, eu gosto de enxergar algumas oportunidades também. Uma delas, que vem nos anos recentes, é a mudança climática. A gente fala da mudança climática muito relacionada aos eventos extremos. Mas, por exemplo, o setor de energia aumentou a demanda de ar-condicionado. Aumentou a demanda de energia. Os carros elétricos estão aumentando a demanda de energia. Data centers e tudo estão demandando cada vez mais por conta de um aquecimento global que tem, uma questão de poluição, às vezes nos grandes centros de cidades, só restringindo carros elétricos.
Então, toda essa questão, ela também traz um certo, para o setor de energia elétrica, um certo benefício. Mas não só esse daí, né? A gente percebe que conceitos como cadeia reversa ou ciclo de vida de produtos é uma coisa que a gente falava antigamente, né, de reuse, recicle e assim por diante, mas hoje você vê cadeias de indústrias já especializadas em reciclagem. Isso é uma nova economia que está surgindo. É super importante, entra num conceito ESG, economiza emissões de CO2, economiza água, gera emprego, gera impostos, gera desenvolvimento. E a gente está falando do quê? Porra, cara, de conceitos muito simples, conceitos ainda básicos, mas que hoje dão break-even. Então, eu queria fazer um retorno lá, um jump back lá do que eu tinha falado sobre a DRE desses projetos. O que hoje é super importante é que não dá para fazer por marketing. Não dá para fazer ESG. Parar de pé. Porque não fica, não é consistente, não sustenta, é custo. E pode não ser percebido por quem você quer que seja percebido, a sua marca, o seu produto. Então precisa ficar em pé do conceito de custo. Isso é super importante. Enxergar aonde que eu consigo reduzir esse custo e viabilizar o produto e fazer o payback ou conseguir fazer o valor adicional é super importante. Aliás, eu sempre trago as três coisas, né? Uma é a proteção de valor, como o Dominique falou. Outras são as questões incrementais de valor, porque às vezes você coloca a inovação da sustentabilidade, reduzindo água, energia, resíduo. E as outras são as coisas disruptivas, créditos de carbono, novos negócios, coisas inusitadas que antes não existiam. Então, eu poder fornecer valor adicional para as empresas é o que eu acho que torna o ESG ele mais palatável e mais eloquente dentro dos diversos ramos, seja mineração, seja agropecuária, seja o varejo, a grande indústria, a indústria pesada. A gente precisa desses conceitos cada vez mais sendo colocados de uma forma. O John Elkington ele falou de uma coisa super importante. A gente sabe dos minerais raros é a principal restrição para os microchips e para as baterias. E eles estão muito que dominados. Ok, qual que é a linha de pesquisa e qual que é a grande solução? Os não minerais raros. Como que estão enxergando hoje viabilidade em não minerais raros, principalmente magnésio, para que ele forneça um componente de bateria com menor custo, maior durabilidade, com muito mais abundância. Esse é um baita exemplo de disrupção. Isso não é o valor de proteção, não é o valor incremental, isso é disruptivo. Vai surgir uma indústria disso daí. Não, faz todo sentido. Ou seja, quando a gente fala de transformação do setor energético, é como está conectado na prática com geração de valor, porque senão fica falando aqui uma greenwash, né? E se eu não gerar isso de fato, eu não consigo gerar valor para a sociedade. Olhando nesse contexto que vocês trouxeram de transformação, de legado e de valor prático, o que vocês poderiam trazer de exemplos práticos, né, que vocês dois, né, enquanto executivos, têm vivenciado no setor de energia? E é exatamente, acho que a gente falando de conscientização, né? A gente acabou de falar do que a gente precisa fazer para gerar valor em relação a ESG. O que vocês entendem que casos, né, de inovação que vocês têm no dia a dia? Eu vou dar alguns exemplos. Né, para nossa audiência, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, uma das coisas que a gente montou, a gente tinha um problema muito sério no setor de distribuição, porque a base do negócio é investimento, é um CAPEX alto. Então você retira muito material antigo e coloca material novo. E o que fazer com esse material antigo? Então era um custo você destinar tudo isso. Então você destinar cabo de alumínio, transformador, óleo, não é barato. Então a gente montou uma recicladora. De transformadores. Hoje a gente emprega 236 pessoas nessa cadeia, reforma até 2030 70 mil transformadores que vão voltar para a rede depois de 30 anos de uso com a mesma performance. Com o mesmo óleo, inclusive, porque a gente refina o óleo e recupera todo ele. Então, assim, ele tem uma pegada 80% menor em termos de água, de consumo de água, energia, e ele gera os empregos, gera impostos numa cidade do interior de São Paulo que não tinha isso. Fantástico. Além disso, hoje nós estamos com mais de 13 mil toneladas
de materiais destinados para a cadeia reversa, como cabos de alumínio, cobre, aço e assim por diante, que voltam para a cadeia. Isso tem gerado resultado financeiro da ordem de 11 a 30 milhões de reais, dependendo do ano e do preço da commodity aí que a gente está comercializando. Esse é um bom exemplo de como que a gente olha um negócio ficar estratégico. Em pé. E a gente trouxe para dentro da empresa, montamos uma empresa para isso daí. Uhum. A outra é você olhar algumas obrigações que você tem. Por exemplo, nós ali temos eficiência energética. Uma das formas que a gente viu é que o Brasil ele é carente. É um país carente, principalmente do serviço público e o serviço público de utilidade pública. Por exemplo, hospitais. A gente sabe que a gente tem eficiência energética mandatória pela ANEEL. Então, eu preciso investir lá um percentual da ROI, né, nesses projetos. E a gente viu que a gente poderia investir em escola, em prefeitura, em fórum, em delegacia, em presídio. A gente podia fazer em tudo isso daí. Mas onde que a gente poderia gerar mais impacto para a sociedade, contribuindo para a transição energética? A gente pegou e montou um projeto para os hospitais públicos e filantrópicos. Só na nossa área de concessão, nós temos 900 hospitais públicos e filantrópicos. Então, a gente fez uma parceria com eles. Hoje, nós temos a eficientização energética através dos painéis fotovoltaicos e das lâmpadas, onde eles passam a produzir a sua própria energia, reduzindo a conta de luz em 95%, 90%. E, com isso, eles conseguem dar um melhor atendimento para a população, ou mais atendimentos. Eles conseguem equalizar as suas finanças, porque a gente descobriu na pandemia que o hospital precisa de energia para caramba, né? Ventiladores e assim por diante, tudo demanda energia. E com isso, um goodwill assim, super importante do poder público. O poder público percebe a empresa como responsável. A gente, na divulgação, nas celebrações e tudo, a população reconhece muito isso daí, tanto que o prêmio de melhor índice de satisfação do cliente é exatamente onde a gente faz, e a gente contribui para a mudança climática, porque ele passa a consumir energia 100% renovável. Então, é uma pegada super importante, isso acaba gerando um ciclo muito virtuoso, e o nosso colaborador, por exemplo, virou o queridinho, porque a gente sabe desse compromisso e faz essa divisão. Mas uma coisa que é super importante, que às vezes a gente não gosta de falar, mas é importante falar aqui para a sua audiência. Cara, reduz a inadimplência do hospital. Cara, o hospital não me deve mais a conta. Você imagina, eu podia cortar esse hospital antes? Não. Tem jeito, como que eu ia lá e falar, Então, eu tirei um baita de um Você levou progresso para lá, porque você está com saúde, né, funcionando. Então, assim, são diversos pontos, e eu acho que o profissional que trabalha em ESG e a empresa que tem isso como um guia, ele precisa encontrar esses benefícios. Então, a partir do momento, reduzir a inadimplência, melhorei a satisfação do cliente, contribuir para a mudança de efeito climático, assim, tem todo um contexto que me ajuda muito a produzir e replicar cada vez mais projetos desses. Daí você vem falar assim para mim, você vai chegar nos 900 hospitais? Eu falei, você sabe por que a gente não chegou até hoje? Porque falta estrutura nos hospitais para receber os painéis. Então, nós vamos ter que fazer as GDs centralizadas e abater do CNPJ deles. Então, a gente usou primeiro toda a possibilidade de fazer. Então, a gente fez nesses 535 hospitais, mas a gente vai chegar aos 100% dos hospitais da área de concessão. Cara, isso daí é scale up. Isso muda a realidade dos hospitais públicos e filantrópicos dentro da área de concessão. Que baita case, baita case. Eu queria trazer, eu vou fazer uma pequena mudança aqui, mas não vai ser tanto de última hora. Teve uma frase do Dominique no painel que ele apresentou agora, e aí eu vou puxar um pouco o gancho, Rodolfo, porque esse exemplo que você trouxe é de uma estratégia, é do exemplo prático de uma estratégia de sustentabilidade, mas de entrega de resultado, porque você entrega o resultado não só para a sua empresa, mais dentro ali do seu ecossistema. E eu acredito que ele esteja muito relacionado à colaboração, também a olhar com olhos dos outros, né? Como é que junto a gente consegue trabalhar ou ter um negócio em conjunto para esse melhor resultado. E aí, Dominique, teve uma frase sua que você trouxe, né, mais cedo no nosso
no nosso painel, em que você citou muito que o sucesso são dois grandes sucessos que não se resumem a ele, que você trouxe da sustentabilidade. Até falando um pouco de remissão, como o John Elkington colocou, é não existir uma área de inovação, né, dentro da empresa, então aqui de fato aquilo já foi absorvido, né, pela estrutura e dentro do negócio. Mas você citou também, não só dessa remissão, mas de como chegar, né, o sucesso da sustentabilidade, chegar até a sua cadeia de fornecedores, de parceiros, de clientes. E como é que você vê hoje a EDP como uma referência de sustentabilidade, aí como uma das grandes empresas puxadas do nosso setor hoje nacional? Como é que você vê a colaboração e o quanto a sustentabilidade de fato consegue chegar não só no seu núcleo como empresa, mas no impacto, e não só na população, mas em outras empresas também e na economia? A EDP tem uma empresa que está em 29 países, 13 mil colaboradores de 60 nacionalidades, né? Então acho que a gente tem e atuando em toda a cadeia, né? Da geração, da transmissão, da distribuição, igual nossos amigos aqui. A gente fez muita coisa, né? Mas eu, como, né, crítico em sustentabilidade, acho que a gente não chegou lá, né? E a gente tem que ser utópico, né? A democracia era uma utopia, né? O fim da escravidão era uma utopia, né? E eu penso nesse modelo de que sustentabilidade, de fato, não pode ser um departamento, né? Ele tem que ser a inovação que seja, né? Ele tem que ser um modelo que precisa ser replicado, uma forma de pensar por toda a organização, e não só a organização, mas a sociedade, né? Então, a gente tem que entender que, né, uma empresa ela tem vários públicos de interesse, vários stakeholders, né? Cada um tem o seu grau de leitura que é diferenciado um do outro, né? Então, para o investidor, eu preciso falar de sustentabilidade, mostrando que ele não vai perder dinheiro, que a gente tem uma abordagem interessante de alocar e mitigar risco, né? Para o colaborador, eu preciso falar de sustentabilidade numa ótica de bem-estar, né? Enfim, segurança, acho que isso é importante na distribuição. Para fornecedores, a gente tem que falar de transparência, práticas justas e até mesmo assim, né, eu consigo e fazer com que eles também possam replicar aquilo que eu faço, né? Então walk the talk, talk the walk, né? Um pouco disso. E para o setor de energia, cada vez mais é a sociedade, né? E a gente precisa ter esse gancho, né? Quando a gente fala de uma transição ou transformação energética, a gente precisa entender que isso vai mudar, principalmente no Brasil. Na Europa já acontece, nos Estados Unidos, né? Mas o mercado liberalizado vai fazer com que a gente tenha que ter uma outra relação com o cliente, né? Hoje eu compro energia, né? Principalmente se a gente fala assim, eu, CPF, Rodolfo CPF, eu tenho que comprar basicamente, né? Assim, da concessão que está ali há 30 anos, né? Mas o futuro vai dizer que eu vou poder comprar energia junto com o meu streaming, né? Que é basicamente o meu Netflix, enfim, eu vou escolher o meu melhor pacote ali de energia, enfim, vai estar tudo ali junto, né? Então, e commodity por commodity, né, as marcas estão sobrevivendo aquilo que tem mais propósito, né, aquilo que vai saber chegar mais no cliente final, né, então, e a sustentabilidade tem a ver com isso também, né, acho que não só de você trazer os aspectos sociais, ambientais, né, mas o que você quer para o mundo, né, ou como que você, né, tem uma abordagem para uma sociedade que está vindo cada vez mais crítica, né, então, eu brinco que a energia vai acabar, assim, dá valor só quando acaba, né, mas, enfim, você está vindo uma nova geração ali que é diferente. Então, a Greta Thunberg, na verdade, sueca, que sempre foi ironizada por cabular aula todas as sextas-feiras, ela, enfim, ela pode ser a próxima, né, uma parlamentar na Suécia, né, enfim, entre outras daí na Finlândia, Nova Zelândia, você tem nos Estados Unidos também. Então, a gente tem que estar muito atento a essa nova geração, né, e sustentabilidade é isso, né, a gente vai ter que falar uma linguagem para uma nova sociedade, né, uma nova sociedade que é cada vez mais urbanizada, né, então, a ONU diz, né, que a cada semana 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas se tornam urbanas, né, do rural para o urbano, né, então que você vai ter mais consumo de energia, água, né, alimentos, né, então essa triangulação vai ser importante também para de um efeito sistêmico, né, então acho que sustentabilidade está nessa lógica de a gente olhar principalmente em energia, né, o cliente final, né, de estar preparado para isso, né. Para a distribuição, né, o Rodolfo trouxe bem o dos hospitais, né, eu acho que assim, a gente pode falar de várias soluções, né, desde o hidrogênio verde, a economia circular, né, você deu o exemplo de dar nova vida aos transformadores, né, a EDP também tem um caso dos tráficos verdes, né, de vez de você usar um óleo mineral, a gente tem substitutos para óleo vegetal, né, que enfim é regenerativo, né, então acho que tem um impacto menor se você tem um acidente. Então acho que sim, a gente tem poder dar vários exemplos aqui do que a gente tem feito do hospital, acho que bem interessante, né, é isso, né, a gente precisa. Às vezes o local não tem infraestrutura suficiente.
Dominique, deixa eu te interromper, Claro. assim, porque eu lembrei de uma prática que vocês também têm. Me ajuda a lembrar. Isso é bom. Que vocês também têm, aliás, vocês serviram de inspiração para o nosso modelo e que eu tenho certeza que o público vai gostar, assim, que é, dentro do ESG, sempre falar de equidade, né? Equidade na liderança, raça, gênero e tudo. E uma das coisas que é fundamental é que no setor de infraestrutura geral, ele é um setor muito masculinizado e acha que, às vezes, o trabalho pesado ele é muito mais para o homem e assim por diante, né? E foi uma experiência incrível, escolas de eletricista mulheres. Fantástico. O que a gente fez? Há poucos anos atrás, talvez um pouco mais de 5 anos atrás, a gente tinha por volta de 4, 5 eletricistas mulheres, dentro de um universo de 9 mil. Então, assim, era zero, né? Aí a gente começou a vir na onda ESG e a gente começou a se desafiar em relação a isso. Mas não foi fácil. Nenhuma organização grande, tudo, testa um modelo desse e, assim, sem alguns preconceitos e sem alguns medos mesmo de contingência. Então a gente falou assim, mas vamos testar? Fizemos a nossa primeira escola de eletricista com 20 vagas no interior de São Paulo. E a gente falou, não vai dar certo, né? Talvez nem apareça mulheres. Cara, deu 320 candidatas. Que legal. A gente ficou chocado. Aí a gente tem distribuição também no Sul. A gente falou, não, mas no Sul não vai dar certo. Porque o Sul, né, ainda mais patriarcal e tudo. A gente fez ali na região de São Leopoldo, Canoas, deu 830 candidatos. E daí a gente começou a entender por que nós, de infraestrutura e ligadas à distribuição, somos uma empresa atraente para a mulher. A gente percebeu que não é aquela família estruturada como a gente conhece ou como a gente idealiza. Mas a maioria das candidatas eram arrimos de família, mães solteiras, que estavam muito de olho no nosso plano de saúde, no nosso ticket de alimentação, no nosso ambiente de trabalho e a possibilidade de carreira. Ela teria estabilidade, uma coisa que ela conseguiria se emancipar e com certeza ter todos os benefícios de estar numa grande empresa. Hoje a gente tem por volta de 500 mulheres na nossa força de trabalho. A gente mudou muito essa realidade e a gente teve que enfrentar alguns desafios. Eu vou dar alguns exemplos que a gente escutou lá. Por exemplo, se for para o campo, aonde que a mulher vai no banheiro? No campo. Dia a dia. Não, no mesmo lugar que o nosso vai. Aonde que o meu eletricista vai? O meu eletricista ele tem que ir num banheiro, em algum banheiro. Ou ele é recebido na casa do cliente, ou ele vai num comércio ou numa padaria, ela também vai. Outra coisa, chegaram para mim e falaram assim, as meninas não podem ir para a subestação porque no sutiã tem metal para fechar. Eu falei, cara, você está pouco familiar com tecnologia, né? Tem de plástico, tem sem isso daí. Então, assim, por favor, não criem verdades para tentar barrar alguma coisa. Deixe o próprio público falar sobre isso. Então é super importante que a gente tenha essa visão aberta, porque no Brasil a gente está vivendo aí uma dificuldade de mão de obra. A gente não tem essas escolas eletricistas, né, Dominique? Porque tem mão de obra pronta. A gente tem que fazer. E a gente faz no local onde a gente precisa, justamente para não ter trânsito, para não ter evasão, porque a mulher que está lá no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, ou o nosso eletricista, ele é de lá. Ele é de lá, ele vai ficar lá, ele tem raízes ali. Ali ele gera todo o ciclo de benefícios, de ter um emprego de qualidade e assim por diante. Isso acho que é uma coisa que a gente traz, que é super legal. Que baita iniciativa, hein, Domi? Eu queria fazer uma última pergunta, antes da produção falar que a gente está muito demorado, mas explorar o tema da colaboração. A gente, enquanto Verum, a gente traz muita pegada de colaboração no contexto de plantação de projetos. A gente até falou um pouquinho no nosso preâmbulo na importância da integração da cadeia de fornecedores. A gente está aqui hoje no Send, e o que eu achei mais fantástico é ver essa quantidade de fornecedores, a gente estava conversando sobre isso, né? Essa integração com vocês como owners. E a gente fala no contexto de transformação energética, a gente fala no contexto de legado.
Como é que vocês enxergam hoje a colaboração dessa cadeia para, de fato, a gente ter uma transformação energética? Eu queria trazer, Bruno, que não à toa temos aqui, né, o Dominique da EDP, o Rodolfo da CPFL, não só nessa nossa conversa, mas também no painel em conjunto. Então, mostra o quanto o setor já vê esse trabalho em conjunto e essa conexão que é de muito antes da gente estar aqui, né? Então, acho que... E eu queria pegar a tua visão sobre isso também, Domi. Você que está, né, no mercado de energia. Vai lá. Bom, você trouxe um bom exemplo aqui, né? Acho que a gente não vai resolver isso sozinho, né? Então, assumir uma responsabilidade é uma coisa, do muro para dentro, mas é importante chegar do muro para fora, né? Eu até brinquei, né? Se o mundo todo é sustentável, se todo mundo faz seu relatório de sustentabilidade, cadê os sacanas que estão acabando com o mundo, né? Isso está na cadeia. Então, sim, tudo está na cadeia. Se a gente fala que as placas solares estão por aí, enfim, os minerais raros estão ali de alguma forma que compõem, né? Se a gente pegar o processo, enfim, você vai perceber que existe uma extração na África, né? Um processamento na China para depois você distribuir tecnologia, né? Então, precisa ter também uma linearidade, assim, uma relação de equidade na questão de tratativas não só ambientais e sociais, acho que numa cadeia como um todo, né? Então, o mundo acho que estamos indo aí de 8 para 9 bilhões de pessoas, né? Então, a cadeia é importante, né? Um processo de compras sustentáveis é importante, né? Então, você ter critérios de você ambiental, climático, social na sua cadeia é importante, mas não só você de punir, né? De você limitar, né? Você tem que engajar, né? Então, acho que as empresas têm começado muito por esse processo de engajamento, porque percebe que existe uma carência na questão de como que eles conseguem, né? De fato, ter uma mudança exponencial. Mas para você chegar num outro momento, para você exigir e para você de fato fazer restrições, né? Eu vejo que é super importante, né? Porque a cadeia de fato é onde está o principal, a base, né? E isso vai mudar muito no mundo, né? Porque principalmente nessa questão de transição energética, a gente o John Eggington trouxe isso, né? De você vai ter que ter o mundo vai ter que ter um reshape, né? A forma de atuar, seja na questão sistêmica de pensamento, mas na questão de mundo. A gente vai ter que fazer um retrofit na indústria, se a gente quer falar de net zero, por aí vai, né? Se a gente tem dois cernes, que descarbonizar a eletricidade e eletrificar a economia, a gente precisa fazer um reshape. Isso não vai ser só de uma estratégia única de sustentabilidade de uma empresa, vai ter que ter um efeito de cadeia, né? Então, acho que esse é um grande componente, e isso vai estar, acho que de uma forma geral, se a gente quer falar de transição energética, a gente está muito na questão do business as usual, do petróleo e do oil and gas, né? Então o mundo está muito na questão de uma cadeia linear, né? Daqui a pouco a gente vai ter que falar de recursos que não são mais finitos, né? Mas que estão de alguma forma, que é o vento, que é o sol, que é o lítio, né? Então o mundo como ele é hoje, o mundo hoje ele tem conflitos baseados em recursos naturais que são finitos, né? Então se a gente também está numa nova visão de mundo, que hoje você não depende mais de recursos naturais finitos e você tem recursos como sol e vento e lítio em outros territórios, então as cadeias vão ter que ser reconfiguradas, né? A forma como a gente fala do supply chain hoje, ele vai precisar ser revisto, e tem muita gente apostando até nessa questão de tarifas econômicas e guerras econômicas entre Estados Unidos e China como oportunidade, né? Então, por que não remodelar cadeias novas, né? O Brasil como pode ser uma oportunidade, a gente falar de uma reindustrialização verde, né? O problema aqui é o custo de capital, mas se o mundo está bélico, né? Então, a cadeia é importante hoje. Se a gente falar de uma nova reconfiguração de transição energética, um outro formato de recursos renováveis, a cadeia vai precisar reconstruída, né? Então, acho que essa é a grande mensagem que eu tenho em relação à cadeia. Acho que é uma coisa super importante, assim, quando a gente fala de setor de energia, é um setor extremamente colaborativo. A gente está falando aqui das empresas que nos próximos 5 anos vão investir 35 bilhões de reais no país, dentro das suas áreas de concessão. Isso movimenta toda uma economia, uma rede de fornecedores, e ela tem a possibilidade de guiar esses fornecedores por uma questão muito mais sustentável, muito mais harmônica em relação ao meio ambiente, muito mais inclusiva e assim por diante. É isso que 2 grandes players conseguem fazer, tentando fazer esse reshape da realidade.
Mas a gente não pode esquecer que vocês, com todos aqui que estão vendo a implantação de projetos, ver a implantação de projetos hoje em dia, no modelo do Business as Usual, é um negócio assim, muito difícil de conceber. Absolutamente, tudo aquilo que a gente viu não vai ser suficiente para a gente se manter hoje. E quando a gente está falando de projetos que vão durar aí 20, 30, 40 anos, a gente tem que vir com um grau de tecnologia disruptiva, a gente tem que vir com um nível de flexibilidade para incorporar coisas que virão. A gente viu aqui nos últimos 5 anos, por exemplo, que a gente viu hoje na palestra também em relação à inteligência artificial, o que a gente viu ela mudar em 2 anos, a gente não consegue projetar, talvez, para os próximos 6 meses. É um negócio assim que vai mudar todas as realidades. E você, às vezes, fazer um investimento desse inflexível, você vai perder a oportunidade de incorporar ganhos e novos produtos, tudo que você vai poder se transformar daqui para frente. Então, o grande dilema hoje de um grande gestor aí de projetos é assim, como que eu torno o meu projeto pronto para ser executado de uma forma que eu não tenha um ponto final, que eu tenha sempre alguma coisa para adicionar, transformar e assim por diante. E isso vai ser a realidade daqui para frente. Ou seja, ele vira um projeto infinito, né? Porque eu estou sempre buscando ali a perpetuidade dele. Geração de valor, né? Legal. Domi, a gente poderia ficar aqui mais, não sei, no mínimo mais 30 minutos, ou 1 hora. Pedimos uma pizza, ficamos aqui no Send, papo tá bom, papo tá energizado. Queria agradecer a nossos convidados pela presença ilustre. E que legal, acho que a gente sempre debate temas como esse, de trazer a visão de ESG, transformação energética, igual você trouxe muito bem. E acho que a importância, né, de trazer essa consciência e trazer exemplos práticos, né? Então, não é greenwash, de fato gera valor para o business, de fato tem exemplos práticos que você trouxe de inovação conectado com exemplos de redução e geração de valor na DRE ou potenciais novas receitas. E quando a gente olha no contexto de colaboração, como é que a gente consegue trazer a cadeia para trazer essa transformação e trazer legado para a nossa sociedade. Domi, queria te agradecer também que a gente faça mais Veroncast. E eu sei que essa semana tem mais Send, tem mais Veroncast também, hein? Tem mais Send, tem mais Veroncast, o evento vai até o final da semana e a gente Verum se consolidando à frente do mercado de energia, é só o início de uma jornada de muitos desafios, mas a gente vai chegar lá. Legal, faça a trocadilha depois com o Gustavo de volta. Pessoal, muito obrigado, deixa as palavras finais para você, Dominic, para você também. Só agradecer, eu acho que foi uma grande oportunidade e é super legal você ter esse ambiente de conexão. Eu acho que esse é um objetivo aí que a Verum está conseguindo proporcionar para os seus clientes, para o seu público, e eu fico muito feliz de poder participar disso daí. Nós que agradecemos. Eu quero agradecer Verum Partners pela oportunidade, enfim, parabenizar que vocês estão trazendo um ótimo trabalho aqui. Tá bonito de ver o Send e vocês fazendo parte disso aqui. Rodolfo, mais uma, obrigado e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço, nos vemos. Tchau, tchau. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.